Oi, eu sou a Raquel, eu tenho endometriose e hoje eu fui para uma consulta após a minha perda gestacional e contei para a doutora os meus sintomas, né, o meu desejo de engravidar novamente, porque a minha filha hoje ela tem, apesar de eu ter endometriose, eu tenho uma filha já, glória a Deus, e a minha filha hoje tem 4 anos. E desde o ano passado, de 2025, março de 2025, eu venho tentando gestar, né? E aí no mês de maio a minha menstruação não veio. E aí eu imaginei que poderia ser por conta da endometriose. E eu fiz teste de farmácia e deu negativo. Aí quando foi em junho, a minha menstruação veio, né? Dia 16. Só que é uma menstruação estranha, né? Pouquinha. E aí quando foi em dia 18 de junho ainda, a minha menstruação começou a vir mais normal, né? Vamos dizer assim. Aí do dia 18 de junho até julho, eu fiquei menstruando, né? Até o dia 3. E no dia 3, eu comecei a sentir muita dor. E aí, como eu sou a louca dos testes de farmácia, eu sempre tava testando em casa, né? E meu esposo falou assim, ele procurou no Google, né? Lá sentindo muita dor, ele falou assim, olha, pelo que eu vi aqui, os teus sintomas parecem muito de uma gestação nas trompas. Tu tem teste aí? Vai lá no banheiro fazer. Aí eu fiz o teste. Aí quando eu fiz o teste, deu positivo. Aí eu saí do banheiro muito triste e assim, desesperada, porque eu tava tomando muito remédio pra dor, já vinha sentindo muita dor, assim na barriga, né? Uma dor estranha. Mas eu associava tudo a endometriose, porque os sintomas eram parecidos, as dores eram muito parecidas, porque as dores são bem intensas da endometriose. E eu sempre tomando muito remédio, eu ia pro hospital também tomar remédio na veia e tudo. E descobri, né, que tava grávida. E minha preocupação maior é porque já tava numa perda de sangue, assim, bem significativa. Mas eu imaginava que era por causa da endometriose. Eu nunca imaginei que eu estaria grávida. E minha barriga inchada. Só que quem tem endometriose tem uma barriga de grávida o tempo todo. É a barriga endobele, né? Uma barriga sempre bem acentuada. Eu sei que eu também tenho uma de artes também de 4 centímetros, que também acaba proporcionando que a barriga fica distendida, né, também. E aí, voltando na história, aí eu fui pra maternidade, né, pública daqui de Teresina. E aí lá chegando lá, o médico, ele tava fazendo uma cirurgia. E aí só ele lá e eu não tive esse atendimento rápido, né, como eu desejava. E eu sentindo muita dor ali e tal. E aí ele chegou e eu fui atendida, tomei uma medicação. Aí ele falou que como eu tinha feito só o teste de farmácia, eu teria que fazer o beta para diagnosticar mesmo com a gestação, né? E aí ele disse que só poderia tratar depois que tivesse o resultado. E aí, como ia ser só à tarde, eu fui para outra clínica, né? Aqui de Teresina particular. E aí chegando lá, no mesmo jeito, o médico da urgência estava num atendimento. E aí demorou ser atendida. Aí eu aguardei, mesmo sentindo muita dor. E aí quando eu tive o atendimento com o médico, ele disse que eu teria que fazer uma transvaginal. Aí eu fiz essa transvaginal. Quando eu fiz essa transvaginal, o médico visualizou lá uma gestação ectópica, que era uma gestação nas trompas. E aí eu fiquei muito mal lá na hora, né, deitada naquela maca, e ele fazendo o exame e eu chorando. Aí eu ouvi o coração do bebê também, o batimento cardíaco. Acho que era 174 ppm. Aí eu
ele disse que a trompa tinha rompido, né? Ele falou, a trompa rompeu. Aí eu perguntei pra ele se não tinha como colar, se não tinha como restaurar sem precisar tirar. Ele falou que tinha que tirar a trompa. E aí eu tive que tirar. E aí ele falou que teria que tirar a trompa porque rompeu. E aquela dor que eu tava sentindo muito intensa no lado da barriga, do lado direito, uma dor assim muito forte do lado direito. E aí ele falou que eu teria que tirar porque eu já tava com hemorragia interna. Aí eu voltei lá, falei com o médico e aí ele falou que eu teria logo que fazer a cirurgia naquele dia. Foi tudo muito rápido. No dia que eu descobri, eu tive que tirar. E foi uma gestação que eu não desconfiei, eu nunca imaginei que eu estaria grávida, não sabia. E aí eu fiquei assim desesperada, porque eu ia perder minha trompa e eu não queria perder. E eu não queria perder também o meu bebê, mas não tinha como ele se desenvolver na trompa, porque uma gestação na trompa não pode progredir, porque é um risco pra mãe, é um risco pra mãe, né? Porque o bebê ali também ele não vai se desenvolver, não tem como. Não tem como. É um risco muito grande. E e aí me prepararam lá pra cirurgia e eu tive que fazer, né? Uma cesariana pra retirar a gestação. Aí eu fiz todo o procedimento direitinho e quando o doutor tava finalizando a gestação, a cirurgia, ele falou que ia fazer uma curetagem, porque ele percebeu, né, e aí ele percebeu que, eu acho que ele percebeu o útero, assim, o tamanho muito grande, não sei. Mas aí ele falou que ia fazer uma curetagem, porque tinha restos fetais no meu útero. E além dessa gravidez nas trompas, eu tava com a gestação no lugar certo. Só que eu também já tinha perdido o bebê. E eu tive que tirar, né, o bebê. Aí eu fui submetida a cesariana e uma curetagem para poder retirar. E hoje eu tô com... Aí hoje eu tô mais de um mês, né, após a cirurgia. E tive uma consulta hoje com uma doutora Anaide, que atende numa clínica aqui em Teresina. E ela hoje ela fez o exame em mim, né? Ela disse que tá tudo bem. Eu tinha falado pra ela que eu tinha tido tipo um escape, né? De sangue. E aí ela disse que pode ter sido restos ainda do parto, né? E aí teve essa curetagem e tudo. E ainda tô muito sensível. Aí eu mostrei pra ela meus exames, levei pra ela os exames que eu tinha feito anteriormente. E aí ela pediu pra refazer alguns exames, que ela precisa estar acompanhando, né? Como é que eu estou. E ela pediu pra mim também fazer algumas reposições na veia de vitaminas, porque apesar de eu estar suplementando, mas como ainda meu organismo está muito fraco e ele não tá conseguindo... Parece que o meu corpo não tá absorvendo essas vitaminas. E aí eu não tô conseguindo melhorar o resultado dos meus exames. Ela pediu pra mim fazer uma reposição. E aí eu vou ter que fazer uma reposição. E aí, muito sofrimento dessa doença, essa endometriose. Eu sinto dores constantes todos os dias. Muita dor, principalmente nas costas. Porque
no útero retrosacro, que eu tenho que tem em mim essa doença. Tem muitos ligamentos, porque a doença ela vai interligando muita coisa. E aí eu também tenho que fazer sessões de fisioterapia pélvica. Eu tinha até começado, mas aí quando eu descobri a gestação, né, e eu tive que passar por tudo isso, e aí não teve como continuar, mas agora eu já tenho que retornar. E eu já deixei marcado, inclusive. E aí é isso, né? Quem tem endometriose tem que ficar de olho na doença, porque não pode descansar. Porque apesar de não ter complicações maiores, né? Mas é uma doença que é devastadora, é devastadora. Não tem ninguém na minha família que tem essa doença, só eu. E é uma doença que eu descobri há 13 anos. É muito doloroso, muito doloroso. Eu posso dormir 16 horas por dia, mas eu não consigo acordar disposta. Eu acordo cansada. Qualquer coisa me estressa, qualquer coisa. E é horrível. É muito. É muito ruim viver com uma doença que não tem cura. A doença crônica é horrível. Porque você faz de tudo pra você ficar bem, mas você não consegue. Já mudei a alimentação. Já voltei o que era antes. Porque tem que seguir direitinho a alimentação anti-inflamatória. Mas é muito difícil seguir. Eu acho que minha dificuldade maior é a alimentação. Eu tento. É difícil seguir. Eu fiquei um período sem açúcar, fiquei um período sem comer besteira. Mas aí volto. E eu acredito que pode ter muita influência, né? Porque como eu não tenho essa constância na alimentação, eu acredito que está influenciando muito de eu obter a minha melhora. Mas eu luto todo dia. Eu tento, né? Eu vou tentando e evitando comer coisas que não me fazem bem. E é isso. Meu relato de como é ter endometriose, meu relato dessa gestação heterotópica. E é meu desejo que eu fique bem, que as mulheres que têm endometriose também fiquem bem, que a medicina avance cada vez mais para que possam ter melhores resultados dessa doença, melhores tratamentos contra essa doença e que todas nós podemos ficar bem. E é o que eu desejo.